Glória a Deus, amém? Eu quero convidar você a levantar um aplauso ao Senhor nessa hora, o melhor aplauso que você puder. Glória a Deus. Aleluia. Ele é digno, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. De todos os bens que podemos alcançar nesta vida, certamente nada se compara à bênção da presença e da glória de Deus. Amém? A sua presença, ela é incomparável. Ela é inigualável. Absolutamente nada pode alcançar a glória que é a presença de Deus. E é sobre isso que nós queremos compartilhar uma palavra nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84. E vamos fazer a leitura desse texto. Salmo 84. A palavra do Senhor assim declara: como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e com todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar, e a andorinha fez um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum aqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam em ti. Você pode dizer amém? Aleluia. Este salmo, querido, ele retrata a bênção da presença de Deus. E quando eu orava ao Senhor e pensava nesta ocasião acerca daquilo que estava no seu coração para ministrar a sua igreja, o Senhor começou a falar fortemente ao meu coração, dizendo assim: que bem maior você pode ter do que o bem da minha presença. E exatamente sobre isso, como declaramos, que nós queremos compartilhar. Esse particularmente é um salmo que eu amo muito, que fala muito ao meu coração, porque ele exala exatamente esse desejo, essa busca desesperada do salmista pela presença do Senhor na sua vida. Aqui, esse salmo, ele demonstra o quanto o salmista, ele ansiava voltar à bênção da presença de Deus. Há uma canção que diz assim, que quem entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver.
Queridos, é verdade, quando nós experimentamos a glória da presença de Deus, verdadeiramente nada mais nos satisfará. Bem algum, conquista alguma é possível de nos suprir ou nos alegrar, como somente a presença e a glória de Deus ela pode fazer. E esse salmo ele retrata exatamente isso. Esse salmo é um salmo de peregrinação, onde o seu autor ele expressa o seu amor pela presença de Deus. Ele declara, ele diz assim: olha, como são amáveis os teus tabernáculos. Como são amáveis, Senhor, o lugar da tua presença, o lugar da sua glória. E o meu desejo é estar neste lugar. Qual o desejo do seu coração? Qual o anseio do seu coração? O que é que mais queima dentro de você? Pelo que é que você mais anela em sua vida? O salmista diz: olha, o desejo do meu coração é a tua presença. Ele diz: nada me satisfaz mais do que a tua presença. É nesse lugar que eu quero estar, é nesse lugar que eu quero permanecer. E aqui nós aprendemos, amados irmãos, que esse deve ser o nosso anseio. Esse deve ser o desejo do nosso coração. E nós precisamos estar atentos, porque como vivemos nesse plano, nessa terra, tantas coisas vão querer roubar do nosso coração aquilo que é mais precioso. E o salmista, entendendo isso, ele vem, sabe, de uma forma assim, desesperada, declarando: Senhor, eu quero a sua presença. Eu quero estar nesse lugar. E há alguns motivos que ele nos apresenta aqui, pelos quais ele deseja, pelos quais ele anela a presença de Deus. O primeiro deles, eu queria que você declarasse comigo, está no verso 1, diga assim: porque os tabernáculos do Senhor são amáveis. Entenda, por ocasião dessa escritura, deste salmo, o salmista ele se encontrava exilado na Palestina. Ele não estava em Israel. Ele não estava no lugar da presença, no templo que o Senhor ali permitiu que fosse construído para nele habitar. E a palavra então diz que exilado, num lugar estranho, privado de suas próprias vontades e, sobretudo, privado da presença gloriosa de Deus, ele exala: eu tenho saudades. Eu tenho saudades do lugar da tua presença. Eu tenho saudades do lugar aonde a tua glória se manifesta. E ele então declara: Senhor, como eu desejaria estar nesse lugar. Como eu queria estar nesse lugar aonde o Senhor está, bem perto. Entenda, o tabernáculo aqui compreendia o lugar da habitação de Deus. É o lugar específico onde Deus falava ao seu povo. Amados irmãos, nós vivemos numa condição privilegiada em relação ao salmista. E muitas vezes fazemos pouco caso disso. Porque a palavra, ela nos declara que hoje nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Você pode dizer amém? O Senhor, pelo seu Espírito, habita em nós. Amém? Mas nesta ocasião, da escritura deste salmo, não era assim. O Senhor havia estabelecido um lugar de encontro. O templo que fora construído por Salomão. E era nesse lugar que o Senhor vinha e derramava a sua glória. E era nesse lugar que o Senhor se fazia presente. Então ali era a única ocasião em que eles tinham a oportunidade de estar mais perto do Senhor e de desfrutar da sua presença. E verdade seja dita, não da maneira como eu e você desfrutamos. Porque a palavra vai dizer que somente o sumo sacerdote é que poderia entrar no lugar santo, aonde de fato a glória de Deus tomava o ambiente.
E todos os demais ficavam no átrio e outros ficavam nos arredores, porque lá não poderiam entrar. Mas quando a presença e a glória de Deus vinha, todos percebiam. E o salmista, ele diz assim: eu queria ser porteiro da casa do meu Deus, a habitar em qualquer outro lugar. Porque uma vez que se experimenta a presença e a glória de Deus, irmãos, nada mais nos satisfaz. Então ele lembra, sendo levado para o exílio, sendo levado para o cativeiro, talvez desprovido, sabe, da sua família, do seu lar, da sua terra, da sua casa. O que mais lhe angustia é a falta da presença de Deus. É a falta da glória de Deus que ali se manifestava. Então ele diz: Senhor, o lugar da tua presença é um lugar amável. Queridos, tratava-se de um lugar de encontro da criatura com o Criador. Nós cantamos aqui nessa noite: o Rei de toda a terra está aqui, amém? Aleluia. Isso é tão glorioso. Talvez nós não consigamos compreender a profundidade disso. O Rei de toda a terra, o Rei de todo o universo, o Rei de todas as coisas que foram criadas, Ele está aqui. E era exatamente isso que compreendia o salmista. Era um lugar de encontro da criatura com o seu Criador. Ali a glória de Deus se manifestava. Então o salmista, ele declarava e dizia: Senhor, esse lugar, ele é amável. Não há melhor lugar do que o lugar da tua presença. Esse é um bom lugar para se estar. Esse é um lugar desejável, porque o Senhor está nele. Agora, muitas vezes, amados irmãos, nós não consideramos tamanho privilégio. Porque o salmista estava desprovido da presença por consequência do exílio, por consequência do cativeiro, por uma força que era superior a dele mesmo. Ele foi levado à Palestina como preso e um escravo. Agora, muitas vezes nós não desfrutamos dessa presença e dessa glória, não porque somos impedidos de nela estar e de nela habitar, mas por uma opção. E o salmista ali exilado na Palestina, ele diz: como eu queria estar nesse lugar. Sabe, nós aprendemos aqui que nós devemos considerar mais, nos entregar mais, nos submeter mais à presença gloriosa do Senhor, amém? A palavra nos diz que o Senhor Jesus Cristo, quando ali foi crucificado, e então ele entregou-se como um sacrifício vivo, aceitável diante de Deus, ele disse: Pai, está consumado. E a palavra então de Deus diz que de alto a baixo o véu foi rasgado, de maneira que todos, em todo o lugar, por meio de Cristo, podem acessar o lugar da presença de Deus, amém? Esse lugar é um lugar amável. Esse lugar é um lugar desejável. Esse lugar, queridos, é o lugar onde nós devemos desejar estar. Mas não apenas desejar, é o lugar onde nós devemos estar. Estar distante do tabernáculo para o salmista implicava em estar distante de Deus. E esse fato torna a estadia do salmista no exílio ali na Palestina ainda mais sofrível. Eu não sei o que é viver sem a presença de Deus, irmãos. Eu não sei o que é viver sem a glória de Deus. Eu não sei como muitos conseguem. E o salmista então, o desespero do seu coração era porque um dia ele experimentou, ele foi arrancado desse lugar. E ele disse: como eu desejaria estar nesse lugar. A separação
momentânea do salmista, do seu Criador. Repito, se deram por razões que estavam além das suas forças. Ele estava exilado, não se tratava de uma opção. Então eu quero dizer para você nessa noite, não faça uma opção, que não seja uma opção sua, estar distante da presença do Senhor, estar distante da glória de Deus, estar distante do lugar da sua habitação. O salmista, ele foi obrigado a estar distante, mas mesmo assim ele sentiu a dor da saudade. Ele sentiu o desejo de voltar à casa do Pai. Ele diz assim: olha, a minha alma está anelante, a minha alma desfalece, a minha alma está morrendo de desejo pela presença do meu Senhor. Ele diz assim: olha, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Irmãos, nós estamos diante de um verdadeiro clamor pela presença. Perceba que há uma angústia na alma do salmista, dizendo: Senhor, eu quero, como eu queria estar no lugar da tua presença. Habitar na presença de Deus deve ser um privilégio almejado por todos os homens, amém? Nós devemos desejar essa presença. Muitos, por decisão própria, têm habitado distante da presença do Senhor. E as consequências desses atos são desastrosas. Um homem que distancia-se do seu Senhor, que distancia-se do seu Criador, é um homem que está fadado ao fracasso. Quando o salmista declara que os tabernáculos do Senhor são amáveis, ele faz com conhecimento de causa. Senhor, eu quero voltar a esse lugar. Amados, nós devemos habitar nesse lugar onde a glória de Deus ela se manifesta. Entenda, não basta apenas ser templo, não basta apenas ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Você precisa permitir que essa presença gloriosa ela se manifeste em sua vida. Você deve ser conduzido e movido por essa presença gloriosa que é a presença do Espírito Santo, amém? E o salmista, então, entendendo isso, ele declara com todas as suas forças: Senhor, o que eu quero é a sua presença. Esse deve ser o seu clamor, esse deve ser o meu clamor, esse deve ser o clamor da igreja. Senhor, nós te desejamos, nós te queremos, nós queremos estar nesse lugar aonde o Senhor está, nós queremos a tua glória manifestando em nós. Nós não queremos viver desprovidos da manifestação da glória do Senhor, mas nós queremos que o Senhor exale por meio de nós. Esse deve ser o nosso anseio, esse deve ser o nosso clamor. Queridos, nosso coração deve queimar pela presença de Deus. Nós devemos sentir a dor da saudade do dia que ainda virá, quando nós estaremos diante dele. Amém? Por esses dias eu estava pensando, enquanto eu orava, e eu dizia assim: Senhor, como será a sua face? Você já parou para pensar que um dia você o verá assim como ele é? Esse deve ser o seu maior desejo. Ver a face do seu Senhor, ver a face do seu Criador. Isso deve ser o que te move. Isso deve ser o que te impulsiona. Isso deve ser, sabe, a motivação que te faz acordar todos os dias. Eu quero estar diante de ti. Eu quero estar contigo, eu quero caminhar contigo. E olha o que o salmista diz no verso número 4, ele diz assim: os que habitam na casa de Deus são felizes. Amém? Entenda o que o salmista está dizendo para nós. Eles são felizes na casa de Deus, porque na casa de Deus há a presença de Deus. Ele estava dizendo assim: Senhor, nesse lugar onde eu estou não há felicidade. E não é simplesmente porque eu estou exilado, é porque aqui não tem presença.
é porque aqui o Senhor não está comigo. Mas aqueles que habitam na tua casa, e eu fico imaginando que vinha à mente do salmista os dias de alegria, quando eles habitavam na casa do Senhor. Quando eles entravam naquele lugar com danças, com palmas, como declara a palavra do Senhor, com os lírios, os tamborins tocando, sabe, uma verdadeira alegria, eles festejando e o Senhor no meio deles. E ele certamente, imaginando isso, declarar: Senhor, ali há verdadeira felicidade, na sua presença a vida ela é abundante. Na sua presença, ele declara no verso 4, há refúgio, há fortaleza, há socorro bem presente. Amém? Por esses dias nós estávamos vendo um testemunho missionário. Amados irmãos, eu não sei quantos de vocês têm conhecimento, mas a perseguição aos cristãos só tem aumentado na medida em que os dias passam. Existem muitos lugares onde o evangelho não pode ser pregado, assim como nós aqui pregamos. Existem muitos lugares onde não há liberdade para adorar o Senhor. E existem muitos lugares onde pessoas são perseguidas por causa da sua fé em Cristo. E nesses dias nós ouvimos o testemunho de uma irmã que trabalha com a igreja perseguida. Depois você pode inclusive acessar na internet, coloca lá a igreja perseguida, você vai ter muitas informações acerca da igreja perseguida. Eu acredito que isso vai até aumentar a sua fé. E um desses irmãos, ele foi preso por causa da sua fé, porque ele anunciava Jesus Cristo. E sendo preso, ele era torturado para negar a Cristo. E muitas foram as torturas pelas quais ele passou para que negasse a Cristo. Mas em nenhuma delas os seus torturadores tiveram êxito. E houve uma ocasião em que cavaram uma vala de 1 metro, irmãos, e colocaram ele de joelhos ali dentro, na expectativa de que ele negasse a sua fé em Cristo. Quando ele foi preso, o seu filho tinha 5 anos de idade. Não é isso? 6 anos de idade. 6 anos de idade. E quando ele foi rever o seu filho, ele já não conhecia mais. Já haviam se passado 20 anos. Seu filho agora estava com 26 anos. E quando o seu filho chega e vê o seu pai dentro de uma vala, ajoelhado, ali, irmãos, ele fazia todas as suas necessidades. Era ali que ele recebia comida. Era ali que ele estava, porque queriam que ele negasse a Cristo, mas ele não negava a Cristo. E quando seu filho chegou e viu seu pai naquele estado, ele disse: pai, nega a Cristo e depois você acerta com ele, depois você pede perdão e ele vai te perdoar. E então aquele pai olha para o seu filho e ele disse assim: eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz, até por uma coroa levar. E ele não negou a Cristo. E por consequência disso, ele ainda se manteve naquele lugar por mais 6 meses, irmãos. Ele desaprendeu a andar. De tanto tempo na mesma posição. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Porque hoje o véu foi rasgado. Aquele homem tinha a presença de Deus. Ali naquele lugar. Naquele lugar ele tinha refúgio. Eu acredito sinceramente que anjos do Senhor o visitavam. Que anjos do Senhor o fortaleciam.
que anjos do Senhor o alegravam. Porque a palavra do Senhor ela é fiel e ela diz: os que habitam na tua casa, Senhor, ou seja, os que habitam na tua presença são felizes. Amém? A nossa felicidade, queridos, entenda, não está em coisas. É muito bom nós termos as coisas muitas vezes como nós desejamos. É muito bom nós termos, sabe, as coisas na nossa casa num bom estado, num perfeito estado, as nossas contas pagas, mas isso não nos traz a verdadeira felicidade. E verdade seja dita, aquele homem não tinha absolutamente nada, mas ele tinha a única coisa que importava. Ele tinha a presença de Deus. E a palavra diz: ah, como são felizes aqueles que habitam na tua casa. A palavra diz assim, olha, há contínuo louvor. Eles estão sempre louvando a Deus. O salmista no Salmo 98, ele diz assim, olha, cantem ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. Você pode dizer amém? Quem habita na casa de Deus é feliz. Quem habita na presença de Deus é feliz. Sempre haverá um cântico novo nos seus lábios. Amém? Nós precisamos aprender a desfrutar mais da presença e da glória de Deus. Até porque ela está disponível para todos nós em qualquer lugar e sob qualquer circunstância. Amém? Então o salmista primeiro ele declara: ah, Senhor, o lugar da tua presença é um lugar amável, é um lugar desejável, é um bom lugar para se estar, é o melhor lugar para se estar, e nesse lugar nós somos felizes. E a terceira verdade que nós aprendemos aqui, está lá no verso 6, é que o vale árido é transformado em manancial. Ou seja, o vale do choro, da aflição, da dor, da agonia, ele é transformado quando nós estamos na presença do Senhor. Esse vale árido aqui não se trata de um lugar específico, mas é uma referência a um lugar de lágrimas, a um lugar de desolação. Ele está declarando: Senhor, quando nós estamos na tua presença, toda desolação, toda lágrima, toda dor da nossa alma, ela é transformada em alegria, porque o Senhor está conosco. A ideia básica aqui desse texto é: aquele cuja força está no Senhor, ele é feliz. O Senhor aplana os seus caminhos quando ele passa pelo vale árido e o transforma em um manancial, um lugar de fontes vivas, de águas vivas. Então o salmista declara essa verdade. O salmista ele declara: quando eu tenho a presença, eu tenho um manancial. Você pode dizer amém? Quando você desfruta da presença, o Senhor ele tem provisão constante e certa para a sua vida, amém? Ele ainda diz no verso 7, que aqueles que estão na presença do Senhor, esses caminham de força em força. Diga comigo, de força em força. Quem sente Deus agindo em sua vida, sente que tudo que acontece em seus dias se torna uma fonte de força. Ou seja, isso é um segredo da fé. A presença de Deus nos impulsiona. A presença de Deus nos impele a seguir adiante. Muitas vezes até quando bate o desânimo e a vontade da desistência. Mas a presença, a glória, tudo transforma. E nós vamos caminhando de força em força, nós vamos caminhando de fé em fé, porque como diz a sua palavra, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Então a presença de Deus me fortalece, a presença de Deus te fortalece, a presença de Deus nos coloca de pé. Sabe, deixa eu dizer para você, a presença de Deus
ela de fato é algo assim, tão gloriosa, que quando nós passamos por situações assim, como um vale árido, e nós entramos nesse lugar e nós nos deleitamos nessa presença, tudo se dissipa, irmãos. Tudo se dissipa. Sabe, às vezes eu entro nesse lugar, buscando essa presença, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti, eu preciso mais de Ti. E assim como você, eu tenho problemas que eu desejaria não ter. Mas quando eu entro naquele lugar e a glória de Deus vem, queridos, e eu saio daquele lugar, os problemas continuam existindo, mas a glória dele que me envolve, aqueles parece que nós saímos como que flutuando dali. Então a palavra está dizendo, na presença dele, nós vamos de força em força. Você pode dizer amém? A palavra diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu nome. Diga amém. Na presença de Deus, todas as coisas contribuem para o seu bem. Ainda que muitas vezes nós não compreendamos essa verdade, mas nós somos levados a experimentá-la. Sim, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Experimente entrar nesse lugar e nesse lugar permanecer, e você verá a glória de Deus se envolver. Você lembra de José? Irmãos, a palavra vai dizer para nós que no seio da sua família ele foi traído. Fizeram ali, os seus irmãos fizeram uma verdadeira cocó para José, irmãos. O venderam como escravo e apresentaram ao seu pai como se estivesse morto. Aquele a quem tu amas morreu. Agora coloca-se no lugar de José. Ele poderia ficar lamentando, chorando. Certamente os dias foram maus, nada bons. Foi levado como escravo e viveu como escravo. Sofreu como escravo, mas ele não se apartou do lugar da presença. E a palavra diz que quando o Senhor vira a chave e muda a história, e ali os seus irmãos comparecem diante dele para buscar comida, porque havia fome em toda a terra, e o escravo agora é rei. E a palavra diz que quando ele chega e José se revela, eles começam a temer. E eles estão dizendo assim: olha, o que será de nós? Nós vendemos esse homem e agora nós estamos na mão dele. E aí a Bíblia diz que José olha para ele e diz: ei, o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor transformou em bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós caminhamos de força em força, amém? De força em força, e a glória de Deus vai operando na nossa vida, e na presença dEle nós somos verdadeiramente felizes, aleluia. Então você não pode desejar mais nada nessa vida, nada mais além do que a presença. Essa deve ser a maior busca da sua vida, a glória de Deus. Amém? É nela que você deve se deleitar. Nela que você deve se deleitar. E nós temos tantos exemplos na palavra de Deus que declaram essa verdade. Sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a palavra nos ensina que isso não é mérito nosso. Irmãos, nós não somos o centro. Todas as coisas apontam para Cristo. Ele sim é o centro. Veja comigo o verso número 8 e 9. A palavra diz assim: olha,
Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido. Diga amém. Amados, aqueles que habitam na presença de Deus, sabe que todos os aspectos de bênção na sua vida são méritos de Cristo e não seus próprios. E assim compreende a cada dia mais que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 outros dias em qualquer outro lugar. Vale até mesmo estar à porta da casa do Senhor do que habitar nas tendas da impiedade ou da perversidade. A oração do salmista foi: olha, Senhor, para nós e compadece-te de nós. Escuta o nosso clamor e responde-nos com favor. Eu prefiro um dia na tua presença do que 1000 outros dias em qualquer outro lugar. Não troque a presença e a glória de Deus por nada nesse mundo. Por bem algum que alguém possa lhe oferecer. Nada pode queimar mais em você do que o desejo pela glória, o desejo pela presença, e é isso que o salmista está dizendo. Senhor, eu te quero. Eu quero estar contigo. E a palavra ainda diz que o Senhor, Ele é sol e escudo, está lá no verso 11. Amados, o sol, ele fala sobre a luz. E aqui a palavra, quando ele está dizendo assim, olha aqui, o Senhor é sol e escudo, ele está dizendo assim, olha, o sol revela os nossos pecados. O sol, ou a glória de Deus, nos mostra quem nós somos. E o escudo nos protege contra o efeito deles. Olha que coisa extraordinária. Quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor nos mostra quem nós somos. E essa mesma presença nos protege de nós mesmos. Nos protege dos nossos pecados. A palavra diz que o pecado, irmãos, uma vez consumado, ele gera morte. Mas a palavra está dizendo que quando nós estamos na presença de Deus, nós sabemos, percebemos quem somos, mas Ele mesmo nos protege e nos livra de todos os males, amém? A graça, ela representa o perdão de Deus oferecido àqueles que andam na sua presença. Por isso, diz o salmista, feliz o homem que confia no Senhor. Nós não podemos confiar na força do nosso braço. Quando se trata de pecado, irmãos, não há nada que nós podemos fazer para sermos livres dele, senão somente aceitar aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Foi aquele sangue derramado que nos livrou da condenação de todo o pecado, amém? Agora, uma vez que nós estamos nesse lugar da presença, a palavra diz: quem poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso sol, mas Ele é o nosso escudo, amém? Então nós devemos desejar essa presença, e nós devemos buscar essa presença. O salmista, certa vez, ele disse assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Diga comigo assim: e a buscarei. E ele disse que eu possa habitar todos os dias na presença do Senhor. Não basta apenas desejar, é preciso buscar. A presença de Deus, pela graça de Deus em Cristo, ela é acessível a todo homem em qualquer lugar, mas é preciso buscar.
Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Qual é a sua maior busca? Qual é a sua maior busca? Eu quero convidar você hoje a fazer da busca pela presença a maior busca na sua vida. A presença de Deus deve ser o maior anseio do seu coração. Andar com Ele, estar nele, deve ser o maior anseio do seu coração. E talvez você possa pensar assim: mas eu tenho tantas faltas, eu tenho tantas necessidades, e o que eu devo fazer diante destas realidades? O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você pode dizer amém? Isso não significa dizer que você não buscará as demais coisas, mas isso significa dizer que a sua maior busca deve ser a busca pela presença de Deus. E certamente, se você assim fizer, você verá as demais coisas sendo acrescentadas na sua vida, amém? O Senhor está dizendo assim, irmãos, para alguém aqui nessa noite: olhe para os lírios do campo. A palavra diz que os lírios do campo, nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. E a palavra diz que eles crescem hoje, eles se vestem hoje de glória e resplendor, e amanhã já não existem mais. Olhai para as aves do céu. Elas não plantam, elas não trabalham, o Senhor as sustenta. Sabe o que é interessante? Eles não morrem de fome. Os passarinhos não morrem de fome, a não ser que ele esteja preso e você não dê comida para ele. Nós tivemos ontem retornando de um buzeiro. Por esses dias choveu e estava muito bonito, assim, o verde. Estava cheio de pássaros. Mas nós já fomos lá em ocasiões onde estava tudo seco. E é impressionante que quando está tudo seco, parece não haver vida. Mas quando está tudo verde, eles estão lá, cantarolando para o Senhor. Eles não morreram. O Senhor supriu as suas necessidades. E o que o Senhor está dizendo para você hoje é que se você fizer do Senhor a maior busca da sua vida, Ele vai suprir a sua necessidade. Você não vai morrer. Confie no Senhor. De força em força, de fé em fé, de glória em glória. Esse é o convite do Senhor para você viver a sua vida, amém? Esse é o convite do Senhor para eu viver a minha vida. A maior busca nossa deve ser a presença. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.